professor Jorge Baranda, que nos cedeu o auditório o mais cedo que era previsto. Um agradecimento igualmente ao professor Miguel Pardal, enfim, pela cedência do espaço, enfim, e a todas as pessoas que no departamento colaboraram connosco na preparação deste evento. A IRIS é uma jovem associação de defesa de ambiente, criada o ano passado, se bem que tenha aqui já alguns históricos do movimento ambientalista desde finais dos anos 80. Tem já pergaminhos, enfim, ou pelo menos como é que se diz hoje, um DNA. Já Julgo que vocês sabem que IRIS é o nome de uma planta. É o nome de uma planta, exatamente. Mas eu lamentavelmente... Várias plantas, várias espécies. Eu como sou florestal, só descobri isso mais tarde. Várias espécies. Mas, portanto, é uma jovem associação, nós temos estado a crescer ao longo do país em diferentes núcleos e, portanto, hoje temos aqui os coordenadores dos núcleos do Porto, de Lisboa e de Coimbra, enfim, que nos deu aqui também uma grande ajuda na preparação deste evento. Hoje temos um colega nos Açores também, ou hoje tivemos um colega nos Açores a fazer uma intervenção em Ponta Delgada, e, portanto, vamos crescendo, já até a pensar também em cooperação com vários países lusófonos. Portanto, vamos avançando pé ante pé, enfim, tentando agora também desenvolver alguns projetos. E hoje, enfim, tivemos o prazer de ter o professor Jorge Paiva enfim, que está na sua casa, para esta nossa palestra, e eu ia-lhe passar a palavra. Muito obrigado a todos. Eu estou muito grato ao Paulo Castro, que é uma pessoa por quem eu tenho uma elevadíssima admiração, porque enfrentou o lobby das slots muito frontalmente, um risco brutal. Eu sei o que é que isso custa. Mas pronto, não vamos entrar nesses pormenores. Tenho aqui amigos que já foram de outra associação, o amigo Serafim, que é um economista que farta gastar dinheiro com a educação ambiental. Eu estou muito grato. Aliás, eles já me tinham convidado para outra altura, mas eu, depois de 2.500 palestras sobre educação ambiental, mais de 2.500, eu estou no limiar da vida, estou biólogo, sei que vou desaparecer, aliás, que se fosse aqui há mais uns anos eu já cá não estava, já cá não devia estar, mas sou um desiludido. Quando olho para trás, vejo a minha atividade científica valeu a pena, na minha atividade ambiental, de educação ambiental, não valeu a pena. Não valeu a pena porque... Desculpa esta pequena introdução. É que os alunos, eu vou desde a pré-primária até aos alunos universitários, e os alunos ficam incentivados, mas são tão bombardeados, tão massacrados com a propaganda consumista desta sociedade em que vivemos, que chegam à universidade e esqueceram tudo. E depois chegam a políticos que estão completamente desatualizados. De maneira que eu ainda agora há poucos dias disse num programa de televisão, que eu não sei se já, mas acho que ainda não foi para o ar, é preciso consciencializar-se do que é que se está a passar, do risco que estamos a ter. Desculpa esta introdução. É que não há essa consciência. E eu culpo muito, não a imprensa, mas sim dos órgãos sociais, as televisões. São horríveis. Não tem um noticiário televisado. E as grandes... nós temos que fazer pressão às televisões, aos órgãos, à rádio e televisão públicas. Nós pagamos contribuição, não podem estar sem mostrar os riscos que estamos a correr. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. De maneira que a minha pressão agora vai ser para isso. Porque, se repararem,
Pronto, eu não sou contra isso. Os polícias aparecem todos os dias na televisão. Todos. Sem exceção nenhuma. Problemas ambientais. Rarissimamente lá aparecem. De maneira que houve agora a COP, falaram duas vezes, mas também não era preciso falar uma aqui. Ora bem, eu, todos os anos, como sabem, eu faço um cartão, que não é de boas festas, um cartão no final do ano para as pessoas pensarem nos problemas ambientais. E tem aqui no fim, esses cartões, podem tirar, se quiserem, que eu mando fazer à vontade. Estes são uns que, deixe-me só ver, que eu já nem sei. Há uns que já são assinados, outros não estão. Portanto, este grupo é os que não são assinados. Chegam ao fim, não, aliás, pediram para não dar antes, porque senão põem-se a ler isto. Tem aqui um grupo assinado. Dá para toda a gente e só. Ora bem, aconselho a lerem primeiro o texto para perceberem as fotografias que têm. Os cartões têm sempre duas fotografias. E lembrei-me de fazer esta palestra na base deste cartão. O cartão, este ano, tem o nome Portugal Dendrodescoberto. Em inglês está traduzido Portugal Dendron Uncovered. Não está coberto de árvores. Dendron quer dizer que são árvores. Não está. Está a ficar descoberto de árvores. Ora bem, a parte norte de Portugal, a parte norte do Tejo, particularmente a norte do Tejo, é montanhosa. E nós olhamos para elas, eu quando digo aos alunos que a Serra da Estrela tem 2.000 metros de altitude, teve floresta até ao topo. E não sei se no tempo do Afonso Henriques ela não tinha essa floresta. E as pessoas ficam a olhar para mim. E eu então, uma vez, com colegas meus, por acaso não está aqui nenhum, e alguns já eram meus alunos, fotografei-os aos Pirineus, a cerca de 3.000 metros de altitude, e se vocês estão a 3.000 metros, olhem ao vosso redor, o que é que vocês estão a ver? Uma floresta, árvores. E está no interior. A Serra da Estrela está próxima do Atlântico. Estava coberta de floresta até ao topo. E, portanto, por estar coberta de floresta até ao topo, as populações que começaram a ocupar esta península, não é, foram para o cimo desses montes onde estava. Porquê? Porque esta floresta, no monte, derrubavam-na um bocado, não é? Para ali viver, e depois tinham a biodiversidade toda, que já vamos ver, a biodiversidade que os alimentava, flores e frutos. E ainda agora, no dia 11, fiz um jantar que já faço há 18 anos, mas já me pediram para eu fazer esse jantar noutros lados, mas eu só faço naquela escola, na escola secundária de Santa Maria do Olival, em Tomar, em que as pessoas só comeram o que se comia nessa época, antes dos fenícios cascarem. Como é que a gente sabe? Porque basta ler o Estrabão. Eles não conhecem o trigo, mas comem o pão feito de farinha de bolota. Eles não conhecem as uvas e o vinho, mas fazem uma bebida alcoólica dos frutos silvestres. Portanto, não há batata, não há arroz, não há vinho. E o jantar é, como costumam dizer, ao píparo. Tem uma grande variedade de alimentação e só tem fruta nativa. De maneira que essa, porquê? A biodiversidade que havia na floresta, que as florestas são ecossistemas terrestres derivados da biodiversidade. Tem lá os grandes produtores de biomassa, que são árvores. Uma árvore produz mais biomassa. Uma vez que estava debaixo de um carvalho, carvalho de calvos, numa entrevista na televisão, e mostrei à senhora da televisão que aquele carvalho media um raminho, e depois disse: olha, este carvalho, ele sozinho, produz mais biomassa do que o relvado de um campo de futebol. Uma árvore só. Claro que a maior biomassa está, a maior quantidade de produção de biomassa porque eles ao mesmo tempo que produzem a biomassa são sequestradores de carbono, precisam do carbono, todos os combustíveis têm carbono, o gasóleo tem carbono, a gasolina tem carbono, o gás tem carbono.
porque isto tudo veio destes produtores. E no oceano, que a maior superfície do globo terrestre é a água. E a água é vida, e por isso tem muita vida ali, e tem uns seres microscópicos que são produtores de biomassa e sequestradores de carbono. E nós estamos entretidos a tapar os oceanos com lixo. Bom, mas eu venho falar aqui como eram as nossas montanhas. Depois, e é por isso que nestas zonas, que foram as primeiras, talvez isto já não sabe, quando foi da altura da nossa independência, embora o país estivesse coberto de floresta, porque eles vinham para aqui e depois a floresta servia-lhes de refúgio. Eu devo-vos dizer que as florestas foram sempre muito importantes nas guerras. Os americanos, para conseguirem tentar ganhar a guerra do Vietnã, desfolharam. Eu estive lá num programa para recuperar essas florestas. Não é? E vi muito bem o que é que se dá. Na última grande guerra, os franceses esconderam-se debaixo da floresta que tinham, que se chamavam Maquis, era uma floresta de carvalhos, e pintaram os veículos e as fadas de castanho, que é folhas castanhas e verde, camuflado, e os alemães deixavam, a aviação alemã não os via. A certa altura, os alemães puseram ao lado dos aviadores daltónicos, e o daltónico não vê as cores da natureza da mesma maneira que nós. E o resultado, o daltónico dizia: bombardeia aqueles que estão lá, eu estou a vê-los. E os franceses julgavam que eram traidores que estavam a dar informação aos alemães e que os descobriram. Nas guerras, e eu devo-vos dizer, quando se criaram os serviços florestais para arborizar o país, foram logo arborizados nos geris e nas fronteiras. Porque ainda pensavam nas invasões com os espanhóis. E os nossos monarcas conseguiram ganhar a batalha aos mouros porque apareciam da floresta de repente e foram. Quando foram feitos chicos espertos, como o Dom Sebastião, guerrear os mouros a céu aberto, é claro, o refúgio que tiveram a ir para as naus e esqueceram-se do reinado. De maneira que foram o vereado combatia. O vereado era um terrorista, atualmente era considerado um terrorista. Escondia-se na floresta. Portanto, esta floresta servia para muita coisa. E eles ocupavam o topo. É por isso que em Castro Laboreiro há muitos vestígios arqueológicos dessa ocupação, e um dos vestígios são os túmulos funerários, aqueles que faziam o túmulo com grandes pedras, mas eles não conseguiam levantar aquilo, então iam pondo de terra e tapavam. E parecem mamas. Isto em Castro Laboreiro são as mamoas. E aqui está uma mamoa, muito próximo de Castro Laboreiro, e depois tem uma entrada, que quando se tira a terra está uma entrada, e aqui, esta é uma entrada de uma mamoa, precisamente em Castro Laboreiro. Isto é a entrada de outra. Isto é um dolmen, mas isto teve tudo terra por cima. Pronto. Isto está normalmente lá no norte, nas montanhas. E os sítios onde eles viviam, que os arqueólogos chamam castros. Por isso que este é o castro de Castro Laboreiro. Portanto, isto mostra, essa ocupação começou a derrubar as florestas que estavam no topo das montanhas. Quando começou a época, começamos a ser agricultores e a cultivar cereais, não trigo, que nós não conhecíamos trigo quando os fenícios cá chegaram. E então começaram a fazer campos de cultivo, mas como aquilo é montanhoso, para fazer o campo de cultivo, tinham que segurar a terra, tiravam as árvores, e vinham as chuvas e levavam. Então faziam a terra em socalcos, seguravam a terra em socalcos e fica o resto da floresta. E isto, a biodiversidade mantinha-se. Uma árvore de fruto, uma macieira, podia ter maçãs bichadas, mas não todas, porque havia aves insetívoras
que controlavam isso. E, portanto, isto é uma paisagem de Bocage com o resto de Bois. Bocage não é o Bocage poeta, é o resto de bosque, o resto de Bois. É a paisagem de Bocage que anda a lutar para que isto seja preservado, porque isto tem muita biodiversidade, mas não pela biodiversidade, senão os políticos não entendem. Isto é cultural, é da nossa cultura. E, por exemplo, estes socalcos são muito mais valiosos, têm muita biodiversidade, do que estes socalcos que são património da Unesco. Nem uma erva lá está, porque é tudo herbicida. Isto é diabólico. No entretanto, se eu quiser, serve para preservar estes socalcos que são de elevada biodiversidade, já não querem. E isto é que é património da Unesco. E então, aqui está uma aldeia com a paisagem de Bocage à sua volta. E estas aldeias são muito engraçadas, porque eles tinham dois tipos de aldeias, que ainda existem. Isto é património cultural, que eu quando ia lá ao norte e mostrava isto aos meus alunos, e até aqui na beira, não sabiam sequer que isso existia. Porque, por exemplo, aqui está a aldeia onde eles viviam no inverno. Quando os campos começaram a ser mais, e os campos ficavam longe, não havia automóveis, não havia veículos mecânicos, era com carros de bois que tinham que levar as alfaias, e não dava para lá ir e voltar. Então passavam lá um mês ou dois, até o socal que produziram. Eram as aldeias de verão. Como só lá estavam um mês ou dois, essas aldeias, está ali uma, nem não caiavam as casas e eram cobertas a como, ou de outra maneira que já vamos ver. E, portanto, aqui está uma varanda, no milho, trocam às vezes o V com B, varanda ou varanda. E as do inverno eram as inverneiras. Não é? Por exemplo, tem aqui uma inverneira e uma varanda. Todas com socalcos. Tem um património que existe no meu país e que não se mostra os turistas. Deliciavam-se com isto. Aqui está uma casa dessas, que era coberta a como. Aqui, na zona da beira, era de xisto, em vez de ser de granito, e coberta com xisto. Esta é de xisto de Carnaval. E as inverneiras, normalmente, tem que haver água. E então, estas estão ao longo do rio Pomba. Não é? Roças, este é tio, roças, gavieira, aquelas andam do colo. E as brandas, não veem, porque as brandas estão lá em cima e não se veem porque não estão caiadas. Pronto. E esta, quando apareceu, depois dos descobrimentos, o milho, começamos a cultivar milho em vez dos outros cereais. Não é? Mas já agora ainda vou mostrar outras coisas que se vê neste património. O relógio de sol toda a gente conhece. Mas não conhecem um relógio que eu costumava mostrar aos meus alunos. Este relógio que aqui é o relógio de água. Tem uns buracos. E a sombra deste telhado, quando chegava a um determinado buraco, a rega era para uma família. Porque quando vamos à Madeira e vamos ver as levadas, aqui também é levadas. E como não havia telemóveis nem nada disso, eles estava sempre um aqui, eu estou aqui com os alunos, por acaso da Madeira. Quando a sombra chegava ao buraco, que era já para mudar de família, este que estava aqui fazia sinal a um que estava já no campo, mas a vê-lo, este a outro, até chegar ao que tinha que desviar a água para aquela. É o relógio da água. Passam por isto como o campo vinha mineral, ninguém nota isso. E mais. E depois, quando veio o milho, fizeram então os espigueiros para secarem o milho e têm aquela dilatação para os ratos não subirem e tinham que ter uma eira próxima, não é? E essa eira normalmente não era feita de propósito, arranjava uma zona com granito ou rochosa. E também havia espigueiros aqui no sul, não é? Aqui também na nossa zona. Pronto, estes são os espigueiros. Reparem, a espigueiro e a passagem do bocado atrás. E estes é que eram os tratores.
E então era preciso alimentá-los. No inverno até ficavam a aquecer as casas. Mas no verão não podiam. Os socalcos cultivados não podiam ficar ali. Então era preciso fazer zonas de pasto. Mas para fazer zonas de pasto era preciso que esse pasto estivesse regado com água. Mas não podia ser em socalcos. Porque em socalco, o boi podia saltar de um socalco para o outro e fraturar uma pata. E tinha que ser abatido. E matar um boi era pior que morrer um velho da família que já estava acamado e que não fazia nada. Não havia seguro. E então, e tudo era reciclado. Não, as autarquias, as câmaras nunca foram apanhar lixo às aldeias. Só agora. E então, estes campos não podiam ser em socalcos, mas também a água não podia arrastar o solo. O que é que eles fizeram? Nós chamamos a isto lameiros. Mas isto é um nome. São lindíssimos. Eu não aconselho ninguém a andar ali com sapatilhas. Fico completamente molhado. São riquíssimos em biodiversidade de ervas. Tem muita água. Tem uma quantidade de orquídeas, de lírios, de outras plantas brutal. É que estes pratos chamam-se pratos de lima. Lima porquê? A lima tem, normalmente, sulcos. Então, a água é sulcada. Quando está a nascer ao pôr do sol, pode-se tirar uma fotografia e ver-se que tem vários recos e, portanto, não arrasta o solo. E está sempre regado e eles só iam lá ver o gado, se estava lá, se os lobos tinham comido ou não. Eram as vezeiras. Esta é a vez desta família lá ir ver o gado, que estava todo junto. As vezeiras. Ora bem, e aqui estão os lobos. Eram muitos nessa altura, não é? Isto é um fojo do lobo. E quando vinha para o botânico, a pé, às vezes tinha que afastar os lobos. Eu vi lobos na Serra da Estrela. Já lá não estão. E estes fojos do lobo são muito engraçados. Isto é um esquema que eu fazia para mostrar aos alunos. O lobo era empurrado até cair num fosso. E depois era morto à pedrada. E aqui eram as esperas, porque estes muros, se um dia forem ver, estes muros têm pedra sobre pedra e as pedras de cima são mais largas. São as capas. São mais largas que era para o lobo não poder saltar para o outro lado. De maneira que aqui tem o fojo que eu costumo mostrar aos alunos. E as esperas estão aqui deste lado. Pronto. Ora, outras coisas, outra defesa para os lobos. Quando as pessoas passam para esta aldeia e não veem isto, isto é uma rua nesta aldeia e que tem aqueles passadiços. Sabem porquê? Que é assim alta. Porque de noite podiam passar de umas casas para as outras e não terem encontros com os lobos. Estavam cá em nós. Isto é um património cultural que mostra o que não se dizia. E depois, as colmeias eram mantidas dentro de muros, que era para o urso. Havia urso que não ia lá. Estas cilhas, com S, estas cilhas que no norte são circulares, aqui na fronteira do Tejo Internacional, chegam a ser retangulares ou elípticas, não é? E tem colmeias. Esta não está tratada, mas esta está lá as colmeias, não é? E eu estava ali a tirar a fotografia para ver que não é mentira, não é? Às vezes dizem assim, é um pessimista, não, eu sou um realista, eu mostro provas. Ora bem, aqui tem todo cheio de colmeias. Agora também são importantes por causa do gado. Os bois podem destruir, não é? Pronto. E portanto, nessa floresta eles tinham a biodiversidade. Isto ainda cá está, ainda tem, não é? Aliás, aqui, quando eu tirei esta fotografia, eu fiquei à espera porque não os via, porque eles têm uma camuflagem para não se verem. Estão cegos, mas vocês devem ver aí 2 ou 3. Eram cegos. Bom, o corso ainda temos, o javali ainda temos, agora estão muitos javalis, depois dentro do campo do predador. Coelhos, isto também são tudo animais que se comem lá nesse jantar. Este já cá não está. O último desapareceu no século XIX.
Este já cá não está. É só para mostrar a diminuição da biodiversidade que estamos a ter. Esta também já tinha desaparecido. Vou só passar da Espanha para cá. Não é? E sabem como é que se entretinham? A nossa espécie. É uma espécie. Não é melhor não classificar. Punham junto a um desfiladeiro no topo uma tábua com erva na ponta e a cabra, quando saltava, caía para o precipício e depois morria. Não tinha ninguém lá ia buscar. Bom, este já esteve extinto em Portugal, por não entrar, não é? Por não entrar e anda por cá. Este está cá porque está protegidíssimo. Este, que é o gato bravo, que eu por acaso já vi, mas eu aposto que aqui nesta sala quase ninguém viu o gato bravo. Este já cá não anda, na zona centro, e temos no norte de Calha. Esta já teve desaparecida, mas está cá outra vez, não é? Que é a Agadial. Este mocho existia muito aqui na zona centro, devo dizer, existia e nidificava no Jardim Botânico de Coimbra. E agora não. Porquê? Porque agora as universidades querem os jardins para dar dinheiro. E, portanto, atrair. E música, tem música, depois tanto. Vamos dizer. Perdiz, que ainda existe, porque também a produzem. Eu devo dizer, esta, a codorniz, existia muito aqui entre Coimbra e Figueira da Foz. Zero neste momento. Daqui a bocado vão ver porque está zero, não há nenhuma neste momento. Esta já está proibida à caça, está em vias de extinção. Este, o último, os jovens não sabem que havia um esturjão no nosso rio. Desapareceu. Durante a minha vivência, em 1980, foi pescado o último esturjão no Rio Guadiana. Esta orquídea eu colhia em 1961 em São Jacinto, que é uma reserva. Já cá não está. Saiu agora o livro das plantas em vias de extinção e extintas, não está cá, desapareceu. Já não existe em Portugal esta orquídea. E nós temos 84 espécies de orquídeas terrestres. Bem, depois com as montanhas desarborizadas, nós continuamos a viver na zona rural, porque depois fomos para a pastorícia. E na pastorícia tínhamos rebanhos variados, não como os rebanhos atuais. Cabras, etc. Bom, e quando se deu os descobrimentos, foi o desastre. A desarborização foi brutal. Cada nau gastava entre 2.500 a 5.000 carvalho. E começaram a cortar os carvalhos próximos de Lisboa, as Azinheiras e Sobreiros. Depois saiu uma lei a proibir o corte dos sobreiros. Depois começaram então a ir para o norte. A Serra da Estrela ficou nua, a Serra da Lousã ficou completamente nua, etc. Por aí fora. E isto foi e mais durante a expansão, que era preciso ocupar com a população, e era preciso levar a população e outras coisas, porque senão os outros tiravam-nos das colónias. Só para a campanha de Ceuta foram construídas cerca de 800 naus. Depois foi levar gente para o Brasil, foi levar gente para a África, não é? E foram só vários milhões. Não sei, não imprimiram isso, não imprimiram o mapa. Mas eu posso dar o resumo desta palestra. Aliás, está no grandão, mas o resumo da palestra tem mais. Foram milhões de carvalhos. Então, foi um desastre brutal. Diminuiu brutalmente as montanhas, é claro, ficaram baldios para a pastorícia. E depois, isto é a Ribeira das Naus, não chegavam lá em caminhos tiros, chegavam em Cascões, não é? Depois tive que buscar isto a livros de história. E isto aqui foi no Caixo de Sodré, quando fizeram estas últimas obras, descobriram a rampa de lançamento
também com madeira de carvalho, o lançamento das naves, que eram ali. Pronto. Depois veio a linha de caminho de ferro, que era preciso lenha para as máquinas, e era preciso madeira para as travessas, que eram madeiras de carvalho. De maneira que o país ficou assim. E isto é que servia para a pastorística. Quando se criaram, ainda na monarquia, criaram serviços florestais para florestar, mas nós nunca soubemos florestar, nunca fizemos, a espécie humana nunca fez floresta. Uma floresta é um ecossistema com várias espécies de árvores. E nós fomos fazer só com uma espécie. Porque cresciam mais rapidamente que o carvalho, portanto era preciso mostrar o serviço. E portanto, e houve lutas brutais. Basta ler o Aquilino Ribeiro, não é? Basta ler a obra do Aquilino Ribeiro para se ver a revolta que os pastores chegaram a ir a Lisboa que não queriam que os seus baldios fossem empinheirados. E portanto, criou-se a maior área de pinhal contínuo da Europa. Mas a população continuou lá, porque soube viver desta floresta, desta arborização. Porquê? Porque dava cama para o gado, tinha biodiversidade e era preciso tirar a resina, que a resina era muito bem. E do pinheiro souberam utilizar e fazer muita coisa de artesanato. Não é? Artesanato, acho que era fundamental. Bom. E do mar dos carvalhais, que davam um bom fruto, que é a castanha, aí fizeram pomares de castanheiros que a gente chama solto. O solto é um pomar de castanheiro. Mas quando o castanheiro não dava boas castanhas, porque é uma das coisas que eu me entretinha com os meus alunos era mostrar-lhes as paredes bravas dos juris, que são árvores, porque é proibido cortar. Mas dá uma pera muito pequenina, pois quando uma parede brava dava pera grande, a gente reproduzia e fazia pomares. Fez isso com macieiras e fez isso com castanheiro. E quando o castanheiro não dava boas castanhas, então era para a madeira. Cortavam, e ao cortar, ficava aquela soca que eles escavavam, faziam tigelas, gamelas. Depois mais uma tigela e ficava o resto que davam umas tiras. Já vou mostrar. Aqui não se vê bem, vê aqui estes, davam estas tiras. Isto parece um castiçal. Um conjunto de castanheiros para dar estas tiras, que depois serviam para fazerem as ripas para a cestaria. Um conjunto de castanheiros desses não é um solto, é um castiçal. E há um aqui próximo de Coimbra. Este é muito próximo de Coimbra. Isto é património que a gente tem que preservar. Por acaso, a Câmara deste já está avisada por mim, está a preservar. Pronto. E portanto, do castanheiro fazia-se isto tudo, não é? E nós estávamos lá na mesma, nas montanhas. Mas agora, quando fomos rearborizar com o eucalipto só dá para os celuloses. E só dá, corte 10 anos. Fica 10 anos a olhar para uma árvore e anda-se embora. Deu-se aquilo que os políticos chamam, erradamente, a desertificação rural. Não. A desumanização rural. As pessoas não ficaram lá. Vieram-se embora. E portanto é isto. E como o eucalipto é aromático, e são produtos muito voláteis, e a resina também é muito fácil haver incêndios. Passamos a ter aquilo que eu chamo de pirobrões. Piros, que vem do latim fogo, não é? Pronto. E portanto, depois de um incêndio, há que replantar logo. Mas nós, atualmente, não temos essa capacidade. Porquê? Porque em 2006, o decreto de 2022, a mim não me interessa a cor política, as cores políticas que fazem essas coisas. Por acaso até, foi quem deu essa ordem foi o ministro da Administração Interna, por acaso agora é o primeiro-ministro. Em 2006, acabaram os serviços florestais. Acabou. Foi o património consumido no ar e ficaram. Já não têm guardas florestais, já ninguém cuida da floresta. E, portanto, quando há um incêndio, e para rearborizar não têm capacidade, porque não há viveiros para isto. E então, isto é,
Eu conheci esta montanha assim, depois do incêndio ficou assim, e ainda está, ainda não chegou o inverno, está o madeireiro a levar a madeira queimada, e já houve umas chuvadas, a parte de cima já não tem sol. Portanto, estamos a ficar com as montanhas, não é só sem água, sem sol. E o sol ficava empapado de água, sem água. Eu, um aluno que me visitou aqui, e minha nota disse, quando o senhor disse numa aula, nas aulas, dizia que no princípio do século XXI, que nós íamos ficar com problemas de bom água, nós jogávamos que o senhor não estava bom da cabeça. 1980. Depois, isto é, por exemplo, já há inundações, é evidente, não há. Isto é uma inundação. Em Águeda, depois dos incêndios no Caramuru. Foi tudo. Foi por aí fora. E isto, houve uma câmara que fez um postal. Isto não façam esse postal, porque é o postal da nossa vergonha. Esta pedra não estava em equilíbrio nenhum. Esta pedra estava tapada com sol. Estava tapada com sol. Portanto, já não fazem, já não vendem esse postal. Esta fotografia, diria eu, quando fiz 80 anos, eu vou fazer agora 90, portanto foi há 10 anos, nenhum arbusto lá está. Isto esteve coberto de floresta. Nenhum arbusto lá está. E é isto que estamos a transformar, que nós estamos a deixar aos nossos jovens. É isto. Às gerações futuras, como estamos a deixar um deserto de pedras. Mas mais, eu vou fazer, eu podia parar aqui, mas posso continuar só mais 10 minutos. É que também fomos entrar na agricultura industrializada. Então, isto é a planície entre Coimbra e a Figueira da Foz. Sempre com árvores à volta do campo, choupos, freixos, etc. E houve uma altura, que eu depois disse, até escrevi aqui no jornal, que apareceu uma doença, a temidofobia. Cortaram tudo que era água. E então, as cegonhas coitadas, que faziam ninhos nas árvores, começaram a fazer nos postes. Não havia isto lá, não havia. Agora passou a haver. E então, está tudo sem uma árvore. E então é tudo igual. O arroz é todo igual, o milho é todo igual. E mais, carregaram isto com tantos carregos, devo já dizer, sei, carrego, com tantos agroquímicos, que as codornizes desapareceram. Será aqui pessoas de Coimbra, que se lembram, na Praça da República, ao fim da tarde, havia uma chirriada de pardais brutal. Brutal. Que eu até brincava que dizia que eles vinham dar a ceia às corujas. Porque eles iam, são granidos, iam para a planície, para colher, para comer, e depois vinham-se a recolher aqui no Parque de Santa Cruz. Não há. Desapareceram. Não há pardais. É que os granídeos, as aves granídeas debaixo de bandeiras desapareceram. Não foram só os pardais. Não foram só os pardais. Portanto, uma diminuição brutal de biodiversidade. E outra coisa é que conheci estes milhos todos assim. Ainda hoje mandei um postal a uma senhora em Torém, nos dias, que me deixou fotografar os milhos que ela tinha pendurado, as tantas que ela tinha pendurado na barra. Agora, é todo igual. Portanto, isto não é só diminuição de biodiversidade genética. Se houver uma pandemia nos cereais, como há esta pandemia, o mundo pode entrar em fome em 2 anos. Foi quando, felizmente, já se tinha descoberto que se podiam preservar sementes no frio. Se não, é um risco brutal. Isto é uma diminuição brutal de biodiversidade. E o que é que a gente está a fazer às gerações futuras? As oliveiras são todas iguais. Não há aqui biodiversidade nenhuma. As galinhas são todas iguais. As poeireiras são todas iguais. Os ovos são todos iguais. Tanto faz comer aqui o ovo como em Moscou, como em Nova Iorque. É igual. Os porcos são todos iguais.
As ovelhas são todas iguais. Eu fiz Londres, ao norte da Escócia, sempre a fotografar ovelhas todas iguais. Agora até é engraçado que são todas filhas do mesmo pai, que é o que fazem. As cabras são todas iguais, as vacas são todas iguais, por acaso isto é na América do Sul. Mas isso é nos Estados Unidos, que até a comida é distribuída de caminhão. E é engraçado, no Japão não têm campos para isso. Sabem onde é que eles têm? Andares. Mas aqui, a carne é toda igual. E então vêm os hambúrgueres. Eu digo aos alunos, às vezes, olha, comer um hambúrguer aqui é igualzinho a comer na China, é igual. O tomate é igual, a carne é igual. E o que é que está a acontecer? Que eles até põem, devo dizer, sabe-se que há uma substância que existe em alguns cereais que é psicotrópica e, portanto, faz com que a pessoa fique com vontade de comer mais. E eles, mas tem outras consequências. Mas eles, em vez de tirar essa substância, põem mais, que é para o indivíduo ir comer. E eu mostro. Bem, isto é a mesma coisa, isto é de luta. Isto são jovens, muito bem. Passados uns anos, já está. Passado mais anos, aquele era assim, não está grave. Isto é uma fotografia. É uma fotografia minha. Minha mulher diz-me assim: tu não podes publicar essa fotografia. Eu não posso publicar. Em Nova Iorque íamos subir à Estátua da Liberdade, que é um elevador, e eu disse: não me caberam na porta do elevador, porque ela está embaixo. E eu disse: não vou lá. Interessa mais ficar aqui. Não conseguiu passar. De maneira que a porcentagem, e agora, isto é uma professora aqui da antropologia, que por acaso foi a minha Cristina, que publicou isto. Em 40 anos, a obesidade entre os homens triplicou. Em Portugal. Bem, então estamos a criar o Homo craxus. Se por acaso durarmos mais uns anos, eu não sei, com as alterações climáticas que estão lá, e é isto que a gente está a deixar aos nossos jovens. Muito obrigado. José Pai e Coimbra que nos deram apoio, ao Miguel Dias e um agradecimento muito especial ao professor Jorge Paiva por esta brilhante palestra que nos apresentou hoje. Este vídeo mostra perfeitamente como os carvalhais estão cheios de umidade. E aquelas epífitas todas, as plantas que precisam de sol para produzirem biomassa, os musgos, os líquens, não é? Vão por ali fora, e as algas e outros seres. Vão por ali fora, estão, as árvores estão todas cobertas de verde. E aí não sei se repararam que os fetos que estavam cá embaixo estavam assim para receber o bocado de sol que chega cá abaixo. Nos trópicos, como as árvores têm 80 metros de altura, o que tem em cima delas são ervas, arbustos e árvores. Eu uma vez vi uma árvore de 10 metros em cima de uma outra árvore
que tinha 80. Tenho as fotografias, uma e outra com flor, parecia carne, tinha duas flores. Pronto, agora tem aqui os cartões, estes. Há uns que estão assinados, outros